Ok, então, pessoal, vamos lá. Eu vou compartilhar, então, com vocês aqui o tema de hoje, que é jardins verticais. Vamos lá. Só um minutinho. Acho que agora está dando para enxergar, né? Então, beleza? Bom, então, primeira coisa, né? Nosso tema de hoje seria jardins verticais no paisagismo. Esse tema está crescendo bastante, né? Esse elemento que se usa no paisagismo está crescendo bastante. E é interessante vocês saberem um pouquinho mais sobre isso, tá? A aula vai ter mais ou menos 1h30, 2 horas, tá? Então, gostaria que vocês tivessem alguma dúvida, é só perguntar no final, ok? Vamos lá então, pessoal. Essa foto que eu coloquei aqui logo no início da apresentação, né? É um jardim vertical do Patrick Blank, de Bangkok, 2018. O Patrick Blank é um dos, assim, uma das pessoas que mais conhecem sobre jardim vertical no mundo. Ele tem vários projetos, etc. A gente vai falar bastante sobre ele nessa aula, ok? Vamos lá, então. Bom, primeira coisa, né? O que é um jardim vertical? Okay? Bom, vamos mostrar algumas imagens aqui, né? Como eu estava falando, ó. Olha esse estilo de jardim. Ele é um jardim que é uma linha, basicamente, né? Toda em espiral. Ela vai subindo, olha a altura que ele chega, tá? E percebam que não é simplesmente um elemento assim, um plano, né? Como a gente está acostumado a ver quando a gente se fala em jardins verticais. Mas olha como, se você entra num espaço como esse, que é um conjunto comercial, olha como sua vista, né? Ela acompanha essa linha e vai indo até lá em cima, até o final da linha, né? Desse jardim vertical. Isso faz com que a pessoa olhe para cima, né, e ela veja o tamanho do espaço. Então, esse jardim vertical ele está fazendo a pessoa, forçando a pessoa a olhar para cima, né, explorar o espaço vertical que tem aqui. Isso dá imponência para esse espaço, né? Olha como esse jardim vertical é bem interessante. Esse outro jardim vertical também, do Patrick Blank também, de 2022, em Paris, tá? A gente vai comentar um pouco sobre ele depois também. Olha como ele tem um espelho, né? E ele é espelhado, ele fica ainda maior com esse espelho que tem no teto. E esse daqui é outro jardim vertical também, né? Do Patrick Blank de novo. Ele é no hotel na Itália, ele foi feito em 2016. Olha só que variedade de plantas também. Olha como esse jardim vertical ele valoriza muito o hotel, no caso, né? E olha como ele também interage, ele se conecta com a própria vegetação que está de fundo aí, que é essa montanha, etc. Dá para perceber, olha, como é interessante, né? E olha aqui esse grande jardim vertical também, no Museu de Arte Contemporânea em Busan, do Patrick Blank de novo, né, da Coreia do Sul, 2018. Olha o tamanho desse painel que foi feito aí de jardim vertical. Olha que beleza aí, né? Então, realmente é muito bonito, muito interessante. Valoriza muito a construção. E olha os grafismos que ele fez, muito bonitos. Bom, esse já é no Brasil, né, um jardim vertical do Hospital Sírio-Libanês, na Avenida 9 de Julho, da Vertigarden. Eu vou falar sobre ele também um pouquinho, né, no final. Ele está em São Paulo, foi feito em 2000. Não está 2020, aqui está 2022, mas não é 2022, ele é mais antigo, tá? Ele é mais novo, desculpa, ele é mais antigo, desculpa, tá? Mas não se preocupa não, foi erro aqui de digitação, tá? Mas ele é um jardim bem interessante. Bom, vamos falar um pouquinho, né? Quando começa um tema, tá? A gente sempre começa falando sobre a história, o contexto histórico do elemento que a gente está falando, né? No caso do jardim vertical, a gente vai ver que houve uma evolução muito grande em termos dessa questão, né, de você ter plantas dentro do seu espaço, da cidade, dentro da sua construção, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E a gente vai ver também, né, que o jardim vertical não é só como esses grandes jardins verticais que eu estava mostrando aí no início, tá? Existem jardins verticais muito menores, jardins verticais que você não precisa de placa, né? Você planta a trepadeira no solo mesmo, tá? Então, a gente vai ver vários tipos de jardim vertical, não só esses grandes jardins verticais que eu tinha mostrado aí inicialmente, tá? Mas jardim vertical, na verdade, o que que é? É você vegetar, né? Explorar um espaço vertical, no caso, de uma construção, por exemplo, colocando plantas na parede, colocando trepadeiras que possam
subir do espaço vertical, né? Então, o jardim vertical seria elementos verticais ligados à construção, tá? Que vão estar geralmente cobrindo uma parede ou algum elemento vertical, ok? Bom, vamos falar um pouquinho então da história do jardim vertical. Aqui não é exatamente um jardim vertical, né? Mas é a tendência, né, que hoje aumentou bastante a procura por jardim vertical, que é exatamente você ter plantas dentro do seu espaço construído, tá? Ou seja, você ter esse contato entre a construção e a vegetação. Então, se você pegar aqui 600 a.C., na Mesopotâmia, existiam os zigurates. Os zigurates, o que eram? Eram templos sumérios, babilônicos e assírios, que em forma de pirâmides, tá? Então ostentavam vegetação em seus terraços. Olha aqui, ó, como eles já em 600 a.C., né, já integravam a vegetação à construção, tá? Isso geralmente, né, estava ligado à questão funcional de diminuir a temperatura, de dar e também uma sensação de dar um espaço mais agradável, mais aconchegante aí para as pessoas, ok? Então, em 600 a.C. já existia essa integração entre construção e vegetação. Existiam os jardins suspensos da Babilônia também, que ninguém sabe se realmente existiram, né, mas eles são muito descritos aí na literatura, e eles são jardins aí que foram construídos supostamente no século 6 a.C., né, por ordem desse Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele queria homenagear a esposa, Amitis, né, que ela afirmava sentir falta de sua terra natal, que possuía belos campos e florestas. Então, olha que espaço maravilhoso que foi criado aí, com terraços, com várias plantas grandes, cascatas. Então, você vê aí que a preocupação, né, de colocar plantas junto à construção e dar um espaço que dê uma sensação mais agradável, mais aconchegante, já não é coisas tão recentes, né? Que hoje em dia se fala muito em biofilia, etc. Mas em 6 a.C., eles já pensavam nas plantas como elementos aí, não só decorativos, mas também elementos para dar qualidade de vida para as pessoas. Okay? E o jardim vertical tem muito dessa pegada, né? De dar qualidade de vida, aproximar a natureza das pessoas que estão num apartamento, num restaurante, por exemplo, né? Ou seja, na cidade. Existe também, né, relatos aí, ruínas, no caso, né, desses dois mausoléus. Primeiro aqui, esse é o mausoléu de Adriano, né, que tem uma estrutura circular com terraços com vegetação. Olha aqui, essa vegetação são vários terraços com várias plantas aí também, né? E isso foi feito em 120 a 130 a.C. E também tem o mausoléu de Augusto, que é esse daqui da direita, que foi feito 32 a 38 a.C., que tinha nessa parte superior aqui nesse terraço também várias plantas, ok? Então aí, no caso, né, são dois elementos aí, dois exemplos, né, de que a vegetação, ela integrada à construção, era buscada desde a antiguidade. Okay? Depois também na Islândia, tá, as turf houses, as primeiras turf houses, né, que seriam essas casas aí integradas com a vegetação, com o solo, elas praticamente são enterradas, né? Elas foram construídas na era do Viking com o intuito de proteção contra as condições climáticas extremas, lá é muito frio. Então eles pegavam e usavam a própria vegetação, a terra, etc., para haver um certo conforto térmico, né? Então, aqui no caso, a vegetação trazendo, né, esse conforto térmico, essa proteção térmica contra a neve, tendo também, lógico, o objetivo aí de você ter qualidade de vida, mas pensamos que aqui a vegetação é mais para a questão de conforto térmico, né, que é um dos objetivos também do jardim vertical. Bom, também existe aí, agora mais recentemente, né, e mesmo antigamente, né, na Itália principalmente, o cultivo da videira nas casas era muito comum, tá? Então, às vezes, as videiras estavam nas fachadas, estruturas verticais da fachada, onde a videira era apoiada, né, e cobria aí boa parte da fachada, ou em coberturas, como essa daqui, né, em corredores ou áreas de estar, para produzir uva e dar sombra no verão. Tá? Então, o jardim vertical também pode ser utilizado, né,
no caso aí para criar essa aparência de, 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 de construção, né, em contato com a natureza, que se relaciona com a natureza. E no caso aqui também, né, tinha a questão funcional de produção de frutos também. Tá? A gente até fez um jardim no restaurante recentemente, na Vila Madalena, e a gente fez uma cobertura e colocamos videira. Ficou muito interessante. É o espaço mais disputado do restaurante, segundo o dono lá, né? Todo mundo gosta desse contato com flores, com plantas, com natureza. No caso aqui, você vai ter contato com as uvas também, né? Ele fala que no final do ano, início do ano, né, quando tem os cachos de uva, o pessoal fica assim encantado com isso, tá? No restaurante lá. Então é um elemento assim muito interessante que você pode usar também, né? E essas videiras na fachada, por exemplo, podem ser considerados também jardins verticais. Bom, aí depois tem cada vez há essa consciência, né, de que o homem ele tem qualidade de vida quando ele está perto da natureza, com plantas, etc. Né? E eles viram muito isso depois da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, vocês lembram, né? Eles estavam muita gente foi para a cidade, tá? Deixou o campo, foi para a cidade, e na cidade eles tinham assim um horário de trabalho muito rígido, muito extenso, né? E eles sentiam muita falta do campo. Então, na época, né, pós-Revolução Industrial, na Revolução Industrial, aliás, muita gente sentia-se, né, estressado, etc., né, sem qualidade de vida. Aí o pessoal começou a fazer campos assim no sentido de parques, né? Parques para que eles pudessem sentir, estar no campo e não na cidade, né? Então eles terem mais qualidade de vida, tipo o Central Park de Nova York, vários parques foram construídos, né, nessa época da Revolução Industrial. Percebam que até um determinado ponto da história, né, se você pegar os jardins clássicos, etc., eles eram só frequentados por pessoas, digamos, nobres, né? Que a população em geral ela não tinha acesso a esses grandes jardins. Então, a partir da Revolução Industrial, né, que começou a criar esses parques grandes, públicos, para que as pessoas da cidade pudessem usufruir, a população em geral. Né? E esse Howard, né, Ebenezer Howard, ele desenvolveu também um conceito que é o conceito de cidade-jardim, tá? Em 1898, que visava que a cidade e o campo se fundissem. Então, essa era a ideia, né? Você ter casas maiores, casas bem arborizadas, espaços bem planejados, onde houvesse essa fusão, né, entre cidade e campo, aproveitando as vantagens de ambos e evitando o crescimento exponencial desproporcional das cidades cinzentas. Faz com que a ideia de cobrir os muros com vegetação seja considerada como elemento que prestigia a fachada. Então, o Howard, né, nessa época, ele começou já a pensar nessa possibilidade de você cobrir os muros, etc., com vegetação, para diminuir cada vez mais essa aparência de cidade, essas construções. E a Casa Shell, de Adolf Loos, né, de 1912, ela, em Viena, na Áustria, né, foi um dos pioneiros no uso de jardins verticais na fachada, e tinha ainda um terraço com plantas na cobertura. Então, no caso aqui, né, eles colocaram, né, essa vegetação tanto na cobertura quanto na fachada também. Então, essa foto aí é o Partenocisus, né, percebam que é uma coisa simples, mas que as pessoas começaram a valorizar, né, essa ideia de ter vegetação, natureza, junto à construção. Okay? Então, que é exatamente o benefício que o jardim vertical traz para a gente. Né? E essa ideia de que quando você vai fazer um jardim vertical, algum jardim na fachada da casa que seja mais verticalizado, sempre a pessoa pensava em trepadeiras, né? Porque era o que o pessoal usava, era o que o pessoal tinha, né? Porque você não tem como, não tinha, né? Como pensar numa planta plantada na vertical, numa parede vertical, sem solo, etc. Né? Mas o Patrick Blank, ele mudou totalmente esse conceito, né?
ele pegou e, até a década de 80, então, pensava-se que as plantas trepadeiras eram as ideais para os jardins verticais. Porém, o muro vegetal de Patrick Blank revolucionou o conceito de jardim vertical, passando a opção de plantar sobre a parede. Então, esse Patrick Blank, né, que é um francês, ele é botânico, ele é uma pessoa muito estudiosa, né, ele é hoje o mestre nessa arte de jardim vertical, ele que praticamente iniciou o plantio de espécies nas paredes, tá, sem o uso de solo, ok? E como ele conseguiu isso, né? Na verdade, ele pegou e fazia, né, ele começou a perceber, ele era botânico, ele começou a perceber em visitas à mata, etc., que existiam plantas que não precisavam de solo, tá? Elas, tipo as epífitas, né, que nascem sobre as árvores, e também as rupícolas ou rupestres, né, que nascem sobre pedras. Então, elas geralmente são plantas aí que ele achava que poderia usar aí nas paredes também, né? Porque na parede você não tem a possibilidade de colocar muito solo, né? E ele queria fazer uma coisa mais leve, etc. Então, esse Patrick Blank, ele tem um site muito interessante, vale muito a pena verificar esse site, porque tem muita informação, muita foto, muita informação técnica, tem o histórico dele, sabe? Tem os projetos dele, com fotos dos projetos, com o layout que ele fez, sabe? O desenho de projeto que ele fez do espaço que ele criou, dos jardins verticais que ele criou. É muito interessante, vale a pena, eu recomendo muito que vocês entrem e vejam esse site, tá? Lá tem fotografias, tem um pouco das datas-chave da carreira dele, né? Tem bibliografia, alguns livros, algumas reportagens, tem também documentos, tá? Que ele coloca lá a lista, por exemplo, de todos os locais que ele já visitou, que ele chama de expedições, né? Onde ele vai verificar plantas, coletar plantas, etc. Tem também vários projetos, inspiração, né? De onde ele mostra várias plantas, tá? Que são rupestres ou epífitas, tá? Ele mostra várias fotos das expedições que ele faz. E tem também mídia, né? Tem várias fotos, vários artigos, tem muita coisa interessante, tá? Então vale a pena, muito a pena vocês entrarem nesse site do Patrick Blank, tá? Chama verticalgardenpatrickblank.com, ok? Então, vamos lá. Bom, vamos falar um pouco então sobre esse Patrick Blank, né? Que ele é uma pessoa assim que é o papa, na verdade, é o maior estudioso de jardins verticais que existe, tá? Então, o Patrick Blank ele nasceu em 3/6/53, então, e desde criança se interessava por plantas aquáticas, ok? Aos 5 anos, ele se encantou com o aquário tropical, que ele estava esperando, né, na sala de espera do médico dele, e aí tinha um grande aquário tropical. Ele se encantou com aquilo e até se encantou tanto que os pais, vendo essa atração que ele tinha por esses elementos, acabou montando também e comprando um aquário para ele, tá? E aqui é uma foto dele, ó, aos 12 anos, tá? Ele estava no Jardim Botânico, né? E assim, ele realmente era uma pessoa Jardim Botânico de plantas tropicais da Europa, né? Isso aqui acho que é Lisboa. Então ele, desde criança, ele gostava já de plantas e gostava de desse contato com a natureza, né? Aí ele se formou em botânica, tá? E fez doutorado e tudo, foi até pesquisador científico. Mas o que mais impulsionou assim a carreira dele, né, para fazer jardins verticais, que ele ainda jovem, né, ele viajou para florestas tropicais da Amazônia, da Tailândia, e observou que havia muitos exemplares de plantas que cresciam sobre as rochas e árvores sem substratos nenhum, tá? Então aqui umas fotos, né, das rupícolas, ó, com a vegetação aí no meio das pedras, e as fotos com as epífitas, né, com essas árvores, essas plantas, né, que crescem sobre árvores sem solo nenhum também, ó. Então ele realmente ficou bastante impressionado com isso, né? E verificou a possibilidade de usar essas plantas no ambiente urbano, nas paredes, tá? Então ele tentou pensar nessas possibilidades. E aí ele fez o seu primeiro jardim vertical na própria residência, ok? Ele começou a pesquisar o sistema artificial de sobrevivência das plantas, né? A primeira experiência que ele fez, ele pegou uma placa de madeira, tá?
e colocou, né, um sistema de rega composto por blocos de turfa. Ele pegou a turfa, né, que é um tipo de um solo, um solo mais vegetal, né? E ele compactou com fibra de coco e lã de rocha, tá? Então ele fez um bloco com isso e plantou as espécies vegetais nesses materiais. Só que o material se degradava muito rapidamente, né? Então ele viu que era possível, mas que era de difícil manutenção, tá? Só que em 1977, o que aconteceu? A ciência descobriu a manta de irrigação, né? Que já era utilizada em estufas agrícolas, tá? E que era ideal para os experimentos dele, para a ideia dele, que essa manta, né? Ela garantia as necessidades das plantas, que são quais? Água, nutriente e o ar para as raízes, tá? E o suporte, lógico, né? E um local mais escuro, que não tenha luz nenhuma. Então, ele viu que essas mantas, né? Era possível de usar nos jardins verticais também, tá? E essas mantas tinham grande durabilidade. Então, esse era o material ideal para ele poder fazer os experimentos dele com o jardim vertical, ok? Bom, então ele, contando um pouco da história dele de novo, né? Em 72, com 19 anos, né? Ele nasceu em 53, em 72 ele fez a primeira expedição para Malásia e Tailândia. Veja aqui uma foto dele e tal. E ele começava a verificar essa questão das plantas que não precisavam de solo para sobreviver, né? Para crescer. E em 78 ele fez doutorado, então ele é um grande estudioso, né? Ele é botânico, fez doutorado, ele era uma pessoa muito estudiosa, tá? Em 86 ele fez o primeiro muro vertical dele, né? O jardim vertical dele, que era um muro vegetal, ele chamava, na Cidade das Ciências e Indústria, em Paris. Tá? Então, lá foi a primeira vez que ele fez isso de forma profissional, assim, numa grande área, né, que não seja na casa dele. Tá? E em 88 ele fez a primeira patente de muro vegetal. Então, realmente, ele foi um dos pioneiros, né? Ele foi um pioneiro em fazer aí jardins verticais para paredes, né? Paredes das construções. Aqui são os vários tipos de jardins verticais, tá? Mas eu vou mostrar aí um por um, né? Durante a apresentação em seguida, ok? Bom, o primeiro tipo de jardim vertical, no caso, né, que seria as trepadeiras plantadas no solo, tá? Então, se você pegar, por exemplo, existem trepadeiras, né, que são autoaderentes, ou seja, elas pegam e se autofixam, né, nessas paredes. Aqui é um prédio bem icônico, né, em São Paulo, que ele fica, é um prédio, edifício São Carlos, né? Ele fica em frente ao Parque do Ibirapuera, na República do Líbano. E ele é bem icônico nesse sentido, né? Ele é muito famoso por estar sempre coberto aí com essas Parthenocissus tricuspidata, né? Que é a falsa vinha. Ele é muito bonito, muito interessante, né? Mas recentemente teve até uma polêmica que o pessoal, alguns moradores queriam remover essa cobertura vegetal. Mas ele é famoso exatamente por conta disso, né? Até parece que Clodovil morou nesse prédio, sabe? É um prédio bem famoso e é muito bonito, né? Ele se integra muito bem à paisagem ali do Parque Ibirapuera, tá? Então, essas autoaderentes por quê? Porque ela, na verdade, ela possui estruturas, né, que são tipo ventosas, assim, que ela usa para se fixar nas paredes, né? Tem essas outras plantas também, trepadeiras plantadas no solo, que precisam de uma estrutura para subir. Normalmente o pessoal coloca cabos de aço ou alguma estrutura metálica, tipo uma grade, alguma coisa, né? Formando um brise vegetal. Então, as trepadeiras, geralmente, nesse caso, né, elas são volúveis, ou seja, elas pegam e vão se enrolando ali nessas estruturas e vão cada vez alcançando maiores alturas, né? E, no caso, também pode ser esse tipo de estrutura, né, volúveis, ou elas podem ser também cementosas, né, que tem aquelas gavinhas, ou seja, aquelas garras que vão se enrolando também nas estruturas e vão permitindo que ela suba nas estruturas verticais, ok? Então, aí vejam como forma um brise vegetal, isso dá bastante conforto térmico, né, ele protege aí do sol. Uma parede muito ensolarada seria ótimo, né? É ótimo esse tipo de estrutura. Então, esse é o primeiro tipo, né? Percebam que esse jardim vertical, no caso, né? Também é um jardim vertical, no caso,
ele não necessita daquela estrutura com mantas, etc., que foi colocado, né? A pessoa planta lá no solo e a autoaderente nem precisa de estrutura nenhuma, ela se autofixa, né, nas paredes. Agora, tem outras que precisam de estruturas para subir. Bom, essa é uma das técnicas, né, plantas em vaso, é uma das técnicas mais utilizadas aí para fazer jardins verticais, principalmente em pequenas e médias áreas, tá? Perceba aqui nessa estrutura, né, dá para ver bem como é feito esse tipo de jardim, tá? Então, as características são o quê? Vasos meia-cuia, né? Então, são esses vasos aqui, geralmente, que eles têm uma estrutura mais ou menos semelhante a essa aqui, né? Você tem aqui uma certa... se você pegar ele de perfil, né? É como se tivesse uma cuia, né? Um vaso assim, só que eles cortam ele no meio, tá? Então, para fixar na parede depois. No caso aqui, a gente coloca uma estrutura metálica, né? Uma estrutura metálica distante um pouquinho da parede, né? Para não ter umidade na parede. Muitas vezes a gente coloca até uma impermeabilização aqui também, uma placa impermeabilizadora, um plástico, alguma coisa, né? Para diminuir ainda mais a possibilidade, o risco de causar muita umidade na parede, né? Então, normalmente você coloca essa estrutura metálica, pode ser também estrutura de treliça, de madeira, etc., né? E esses vasos, a gente coloca os vasos, né? Esses vasos geralmente são de plástico, né? Eles podem ter vários tamanhos, e geralmente eles são fixados, né? Ou ele tem já alguns ganchos, né, no próprio vaso, ou então eles são... você coloca os ganchinhos, né, no vaso e só fixa aí nessa estrutura metálica. O bom disso, né, é que, assim, você pode, quando você tiver que fazer manutenção, que é um procedimento muito utilizado, né, muito necessário nesse tipo de jardim, você pode tirar o vaso, replantar e depois coloca o vaso novamente, tá? Outro elemento muito importante nesse tipo de jardim é que geralmente tem que ter sistema de irrigação automatizado para o gotejamento, né? Então, esses vasos, esses jardins geralmente possuem muitos vasos, né? Esse exemplo aqui, por exemplo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 9 vasos por linha aqui, né? Então, são 9, 18, 27, 36, 45. Aqui tem pelo menos 45 vasos, né? E um espaço pequeno até. Então, imagina você ter que regar 45 vasos, tá? E se você rega assim, um por um, dá trabalho. Se você regar com uma mangueira, de forma geral, muitas vezes alguns ficam com menos água, outros ficam com mais água, não dá uma irrigação muito homogênea, tá? Então, normalmente, a gente faz uma irrigação por gotejamento automatizada. Por quê? Porque, na verdade, como você vai ter aqui pouco solo, né? Esses vasos aqui são relativamente pequenos, o volume dele, como você vai ter pouco solo, você vai ter uma pequena reserva de água também, tá? Então, a água ela vai secar rapidamente, então você tem que regar praticamente, pelo menos a cada 2 dias aí, para que essas plantas não sintam a falta da água, ok? Então, normalmente tem que ter esse sistema de irrigação, mas é um sistema de irrigação bem simples, é um sistema de irrigação que não depende de grande especialização de mão de obra, nada, né? Você só tem que ter, basicamente, um ponto d'água, né, que seria uma torneira, alguma coisa do tipo, tá? Aí você instala, geralmente, aqui um timer que vai controlar a hora que vai ligar o sistema e por quanto tempo vai ligar, né? E aí você vai ter aqui, geralmente, uma aprumada que vai subir aqui, né? E depois você vai ter várias derivações aqui, né? Em cada linha, mais ou menos, você vai colocar uma derivação, e dessas derivações, geralmente, você vai trazer uma mangueira, né? Você vai ter uma mangueirinha por vaso aqui, né? Fazendo uma irrigação individualizada, tá? Então, a gente vai... É um sistema muito fácil, né? Tem até um curso no IDRAP sobre essa montagem de um sistema como esse, né? De jardim vertical através de vasos, tá? É muito interessante, vale muito a pena. Esse curso é presencial são 2 sábados, né? Que vai ter agora em setembro. Então é bem interessante, vale muito a pena vocês, quem tiver interesse em fazer. Esse tipo de estrutura, né? De jardim vertical,
ele tem um custo relativamente baixo, tá? Na verdade, para o cliente, né, sai na média de uns 1.500, né? A gente vê no mercado aí 1.500 a R$ 2.000 ou metro quadrado, dependendo do tamanho dele. Pode até, se for um jardim muito pequeno, né, pode até sair mais por metro quadrado. Mas não são materiais muito caros, né? E é relativamente fácil de você instalar e montar também um jardim desse tipo, tá? Então é uma boa oportunidade aí para quem quiser entrar nessa área de jardins verticais, né? Essa estrutura com vasos é muito boa. As desvantagens desse tipo é que exige manutenção alta, pois as raízes, depois de alguns anos, enovelam, necessitando de replantio. Às vezes nem dura um ano, né? Dependendo da planta aí. Mas, como a gente estava falando, né, os vasos ele tem uma capacidade muito limitada. E aí você planta as espécies já, elas têm que ser já meio adultas, né, para que elas possam cobrir toda essa estrutura dos vasos, etc., e deixar um jardim bem homogêneo e bem bonito, tá? Então você já planta aqui a espécie, né? Geralmente você tem até que fazer um desbaste do torrão, porque o torrão pode ser um pouco maior do que o vaso até, e aí ele fica já bem apertadinho aqui. E aí, ela que ele vai crescendo, as raízes, né, elas crescem rapidamente, elas começam a se novelar. O que é novelar? As pontas das raízes, né, elas começam a bater aqui na superfície do vaso e vão para dentro, né, e elas vão acabar uma se enrolando na outra, e aí uma enforca a outra, e não tem muitas raízes novas também que vão surgindo, então não cria os pelos radiculares, que são os principais elementos das raízes, para absorver água e nutrientes, né? Então, depois de um tempo, o que você tem que fazer? Teria que ou trocar a planta, né? Porque se a planta não consegue absorver muito nutriente por conta das raízes, ela começa a ficar seca, começa a ficar sem vigor, né? Então a gente tem que trocar a planta, ou então a gente tem que fazer o desbaste das raízes. O que é? Você tirar a planta aqui do vaso, cortar um pouco das pontas onde está enovelado, né? E aí replantar, tá? Esse procedimento de corte de raiz, poda de raízes, é muito usado em bonsai também, né? O bonsai, eles fazem exatamente isso a cada 2 anos. No caso de jardim vertical, às vezes tem que repor, né? Periodicamente as plantas. Então, tem planta lá que vai estar com a raiz enovelada. Geralmente, a gente pega, né? Por questões assim de custo-benefício, vale mais a pena de pegar e comprar uma muda nova e replantar, né? Substituir e do que ficar fazendo poda de raiz, etc., porque ela vai estar meio fraca, então até ela se recuperar, você vai perder um pouco da beleza desse jardim vertical. Mas, então, geralmente a gente troca por plantas novas, né? Substitui simplesmente. Mas é um tipo de jardim muito interessante, né? Como falei, e é fácil de montar também, tá? Bom, depois existe aí também, né, um outro tipo de jardim vertical, onde você tem não aquela tela, mas você tem um suporte para vasos, ó. Suporte para vasos que você instala na parede, né? E aí você simplesmente encaixa o vaso inteiro aqui. Tá, ela não é mais um meia-cuia, né? Ele é um vaso inteiro, geralmente, e você encaixa ali e você vai formando o desenho, ok? As desvantagens desse processo em relação ao anterior, né, que quando você tem lá a questão das plantas, né, que você vai pendurar naquela estrutura toda, você pode, no caso, colocar plantas que são um pouco menores, né, que estão menos cheias, mais próximas umas das outras, as que estão mais cheias, você colocar de forma mais espaçada. Então, lá você tem essa possibilidade, né, de você fazer essa adaptação, né, esse ajuste de distância entre os vasos de forma muito rápida. Agora, aqui já não, né? Aqui o espaçamento é contínuo homogêneo, tá? Então você tem que colocar exatamente lá. Então, para plantas homogêneas, tipo, vou fazer um jardim vertical só de samambaias, talvez esse seja um suporte bom, porque você só vai ter uma espécie, né? Todas vão ficar na mesma distância, e isso dá uma homogeneidade muito mais interessante, tá? Perceba aí que ele duraria mais também, né? Porque o vaso aqui ele é inteiro, não é meia cuia, então ele tem uma quantidade de substrato maior, ele vai precisar ser feita a manutenção, trocada a espécie ou feita a poda de raízes, num período um pouco maior, né? E perceba aqui, ó, o preço dele não é um valor muito baixo, não, não. Percebam que aqui ele está vendendo um kit com 8 módulos, né? Cada módulo seria aí 4 vasos,
ok? Então seria mais ou menos esse conjunto aqui, ó, tá saindo R$ 1.800, tá? Isso nas Casas Bahia aí que eu acabei fazendo uma pesquisa, mas eu achei meio caro até, né? Mas ele é bem, parece ser metálico, né? Parece ser bem robusto e deve ter uma durabilidade aí muito boa também, né? Então, depois a gente tem aí outro tipo de método, né, para fazer jardins verticais. Você tem essas jardineiras modulares, que são peças de plástico, geralmente, que se encaixam uma na outra. Então, você fixa elas na parede, né, você pendura elas praticamente, você tem locais onde você parafusa elas na parede, tá? E você vai encaixando uma na outra, tá? Então, elas são modulares, são de plástico modulares, encaixadas uma na outra. E podem ter sistema de irrigação também. Então, geralmente, eles passam o sistema de irrigação exatamente nesse ponto aqui, aí vai gotejando, né? E o excesso de umidade ele vai caindo, vai pingando aqui para os outros canteiros inferiores. Normalmente embaixo, se for um local que tenha piso, etc., tem que fazer uma caixa coletora também, né, para que esse excesso de umidade ou vá para um reservatório onde você faz o reuso disso, né, ou então vai para o ralo mesmo, dependendo do caso, tá? As vantagens desse tipo de jardineiras modulares: a facilidade de instalação e montagem, é muito simples de montar, né? E o custo é relativamente baixo também, não é caro, não são caras, não. A vantagem também, né, em relação aos vasos, etc., é que tem uma quantidade de substrato de solo muito maior, tá? Então, ela tem uma quantidade grande de substrato, então não precisa fazer tanta aquela troca, substituição de plantas e poda de raízes, etc. Okay? Porém, existem algumas desvantagens, né? Ela exige menor manutenção que vasos, né? Porque o vaso é novela, aqui não é novela tanto. Porém, é, o que acontece? Você não tem a possibilidade de tirar, se você tiver que fazer manutenção, etc., né? Você tem que trabalhar aqui em loco, ou seja, você não tem a possibilidade de remover isso daí, até dá, né? Mas dá trabalho. Você remover essa jardineira e depois fazer o replantio e depois colocar ela de novo, né? Quando aqueles vasos que a gente viu anteriormente, você pega simplesmente o vaso ali, tira ele de suporte, coloca, faz a manutenção que você precisar e depois coloca ele de volta no local. Aqui já não dá para fazer isso, aí você vai ter que sempre trabalhar em loco ali. Aí, às vezes, o jardim vertical tem uma certa altura, então fica um pouco mais difícil você trabalhar, mas, de qualquer modo, é um bom método também, bem interessante, né? A estrutura é mais fixa nesse caso, tá? Bom, existe também uma estrutura que é de blocos cerâmicos, que é bem interessante também. Esse bloco cerâmico é bem leve, né? Eles são assentados na parede com argamassa e precisam de impermeabilização depois de instalado, porque aqui, ó, percebam, né, que eles são instalados aqui, olha, aqui uma peça, né, ó, perfil aqui de uma peça, ó, tá? Então ele geralmente tem que ser instalado com argamassa, né? E aqui, ó, uma junção de uma peça com outra, né, pode haver vazamento. Então, você tem que impermeabilizar tudo, né, depois que você fizer toda a instalação. E vejo aqui também como essa moldura, né, que tem desse tipo de estrutura, ó, onde é perfurada também, é vazada, né, onde você coloca uma prumada aqui de, de água, né, para o sistema de irrigação, e depois daqui você deriva essas tubulações menores, né, que vão fazer irrigação também nesse tipo de jardim. Okay? Bom, as vantagens é a durabilidade, né, isso daí tem uma durabilidade muito boa, é leve, e o custo é relativamente baixo também, não é caro não, né? Mas as desvantagens tem que ter uma instalação especializada, não é qualquer um que consegue fazer isso de forma que fique bonito, né, torto, etc. Não tem que ter um pedreiro bom. E também tem que entender um pouquinho de hidráulica para montar o sistema hidráulico, né? Então, e outra coisa também, o fabricante recomenda, né, no máximo, a altura máxima é de 2,5 metros. Passou de 2,5 metros, é necessário fazer um reforço com o sistema auxiliar de estrutura. Ou seja, se você vai fazer um jardim vertical com esse tipo de elemento, né, e tiver aí 5 metros de altura, você tem que pelo menos colocar um reforço estrutural ali no meio, né, a 2,5, e depois você pode fazer mais um a 2,5. Então, às vezes, né, para jardins mais altos, fica um pouco mais difícil, ok?
Então, tem uns blocos, né, que são de concreto, esses você já não tem tanto limite de empilhamento, né? Como eles são mais rígidos, mais resistentes, tá? Você pode empilhar eles numa altura maior até, e eles ficam até mais bonitos, né? Em termos de aparência, assim, são formatos mais geométricos, etc. E aí as pessoas geralmente deixam eles até mais aparentes, né? As plantas não cobrem totalmente a estrutura, porque a estrutura também é interessante, esteticamente falando, tá? E no caso, né, desses de concreto, o único problema é que geralmente eles têm pouco substrato, né? Os espaços ali para colocar terra geralmente são pequenos e as raízes podem novelar, né? Porque geralmente esses de concreto, a maioria das vezes, eles são espaços individuais, tá? Então acontece o mesmo problema do vaso. E aí você tem problema de água, de falta d'água e problema de anovelamento. Então, para evitar esse tipo de coisa, né, nos blocos de concreto, geralmente, o pessoal trabalha com suculentas. As suculentas, elas têm um crescimento bem limitado, né, e deixam a estrutura à vista, que pode ser feito isso porque os blocos de concreto são bonitos, normalmente. E aí você não tem a necessidade de tanta água também, de tanto solo, né? Então, por isso que o pessoal usa bastante suculentas quando o bloco é de concreto e não de cerâmica, ok? Então, existe também algumas estruturas, né, que são bolsões com substrato. Então, isso aqui você encontra até na internet, né? Você vê aí esse tipo de elemento, que são placas de feltro, tá? De mantas, tá? Onde já vem costurado, né? Já vem feito aí esses bolsões. Nesses bolsões você planta, você coloca solo e você planta as espécies, né? E dependendo da espécie vai ficar aí totalmente coberto, vai cobrir totalmente essa estrutura, né? Então a vantagem é que é de fácil instalação, porém a desvantagem é que a durabilidade geralmente não é tão alta, tá? Vai ter vários tipos aí, né? Várias qualidades. Mas normalmente, né, o peso da terra, mais o peso da planta, mais o peso da água, deixa esse peso, né, desse conjunto todo bastante grande. Isso é, vai forçando essa manta, né, e às vezes ela pode se danificar também, né? Então, para você ter uma ideia de valores, ó, o jardim vertical. E perceba aqui também nessa foto, ó, como você consegue instalar esse tipo de estrutura, né, mais flexível aí, também em paredes curvas, como nessa coluna aqui, ó. Então, essa é uma vantagem, né, desse tipo de material. Você instala de forma muito rápida aí, mesmo em paredes aí mais curvas, ok? Então, para você ter uma ideia aí, um jardim vertical com 54 bolsos, né, que teria um tamanho de 1 metro por meio metro, ou seja, dá meio metro quadrado, né, ele sai R$229, tá? Então, 1 metro quadrado aí só com essa estrutura daria uns R$460, ok? Não é também tão barato, né, mas é um elemento que pode ser usado aí, dependendo do caso. Só toma cuidado aí com a questão da durabilidade, como eu falei, né? Aí vem o sistema utilizado por aquele Patrick Blake. Esse sistema aqui, sistema hidropônico, ele é praticamente obrigatório em grandes áreas, tá? Então, em grandes áreas como fachadas de prédios, etc., geralmente é usado esse sistema hidropônico, tá? O hidropônico significa que ele não usa solo nenhum. A água é o principal elemento aí para a sobrevivência dessas plantas, tá? Então ele foi utilizado por Patrick Blake em jardins verticais pela primeira vez, tá? E as características desse tipo de sistema hidropônico, ele não usa solo, ou seja, as mantas de feltro, pode ser de lã ou material geotêxtil, né, que é bidim, serve de estrutura de apoio, né, para as raízes, retém a umidade, provendo ambiente escuro, água, ar e nutrientes para as raízes, ou seja, esse feltro, né, essa manta, ela tem todas as necessidades que a planta precisa, tá? Que a raiz precisa, tá? Então, ela é um elemento muito interessante, tá? Outra coisa também é a irrigação. Ela é uma irrigação constante, ou seja,
o Patrick Blank, né, no hotel lá que tem em Paris, né, Jacques Chirac, ele fala que o sistema de irrigação, ele liga e desliga 2 a 3 vezes por minuto, tá? Então, um sistema que está sempre caindo água, né? Ele liga e desliga 2 a 3 vezes por minuto, e no verão, que tem uma insolação e tem uma temperatura maior, então a transpiração também é maior e a planta também absorve mais água, eles ligam de umas 5 vezes por minuto, 5 a 6 vezes por minuto, tá? Então, percebam que tem que ter um sistema automatizado, né, para manter essas plantas, por quê? Porque a água o substituto do solo, né? Então essas raízes têm que estar sempre umedecidas, etc. Então a irrigação é constante, é feita por mangueiras exudantes. Mangueiras exudantes, depois vou mostrar aí, que são umas mangueiras, né, meio porosas, assim, que na hora que você coloca pressão, água sob pressão, ela começa a pingar, gotejar a água, né, por toda a extensão, tá? Então, isso é bom porque se você usar gotejadores, os gotejadores podem entupir, né? Então, essas mangueiras exudantes, ela é toda porosa, então ela não entope, na verdade, né? Então, essa irrigação aí mantém os feltros umedecidos e provê nutrientes para as raízes absorverem, ou seja, é feita uma fértil irrigação, né? Você mistura aí as soluções, né, nutritivas aí, nitrogênio, fósforo, potássio, os nutrientes todos, e você coloca na água de irrigação e você joga isso juntamente com a água. Nesse caso aqui, as raízes não enovelam, tá? Diferentemente dos sistemas fusos de vasos, né, na hidroponia as raízes não enovelam e se prendem às plantas, aumentando a estruturação do sistema. Então, o que acontece? As próprias raízes vão penetrando na manta, né, e vão aumentando ainda mais a estabilidade do sistema, tá? E o Patrick Blank, né, ele tem jardins verticais aí que já tem mais de 20 anos, tá? Então, ele fala que a expectativa, né, que dure até 30 anos alguns jardins verticais, né, dependendo do tipo de material que você usa, lógico, né? Então, os componentes aqui, vamos dar uma explicada aí como é estruturado esse sistema, tá? Primeiro, existe um montante vertical de alumínio. Esse montante vertical de alumínio seria essa peça aqui, ó, inteira, né? Aqui está sendo feito um corte, mas na verdade ele é o quê? Ele é uma peça, né, um montante, ó, ele tá assim, né? E você parafusa ele aqui na parede, por exemplo, né? Então imagina a parede aqui, né? Aí você tem uma placa aqui, nesse sentido vertical também, ó. Isso vai deixar o quê? Vai deixar um espaço, um bolsão de ar, né, para que essas placas e essas plantas não fiquem coladas na parede. Mas você vai ter um bolsão de ar. Então, esses montantes, né, eles servem exatamente depois para você fixar, né, essas placas de vegetação desses montantes, né, vai ter uns montantes também horizontais aqui, tá? E vão fixar essas placas todas e que evite que ela tenha contato com a parede. Bom, isso é bom para não ter problemas de umidade na parede, né? E também para manter um bolsão de ar que serve como um condicionador térmico, tá? Ou seja, no dia que está muito frio, ele não esfria tanto, e no dia que está muito quente, ele não esquenta tanto, tá? Então ele serve como um, um isolante térmico aí também, né? Então você vai ter esse montante de alumínio vertical aqui, né? Junto à parede. Aí você vai ter um painel de polietileno. Painel de polietileno seria essa primeira placa aqui, que é presa, né, na estrutura que fixa a placa na parede, tá? Esse painel geralmente é bem grosso, né, bem estruturado, bem firme, ele que dá estrutura para manter esse jardim vertical. O Patrick Blake, lá no hotel, né, no museu que tem lá em Paris, né, que eu falei que é o Jacques Chirac, ele colocou placas ali de 1 centímetro, né, de polietileno de 1 centímetro, ou seja, placas bem grossas mesmo, porque tinha muita altura nesse caso, né? Acho que era 12 metros de altura esse painel, esse jardim vertical que ele fez lá. Então ele colocou umas placas bem fortes como estrutural, né? Aí ele pegou e colocou as mantas, né, 2 camadas de mantas, cada manta tinha 3
milímetros de espessura, tá? Então são mantas também bem espessas até, né? Que fazem esse bolsão aí para você colocar as raízes. Então existe ainda uma travessa horizontal, né? Que seriam essas travessas aqui que vão ser usadas para sustentar a estrutura toda, né? Então aqui são as travessas horizontais, tá? E tem o parafuso de fixação, né, que fixa a placa nessas estruturas, ok? Tem uma camada de manta aqui logo depois daquela placa de polipropileno, né? E depois vai ter uma outra camada de manta, que é essa camada aqui, ó, na frente. Essa camada das frentes mais superficial, né? Eles fazem cortes nessa manta para depois encaixar, né? Eles fazem cortes com estilete e depois vai encaixando, vai formando assim os bolsos e vai encaixando ali as plantas, tá? Sem nenhum tipo de solo. Então, existe a manta, então, o espaço para as raízes, né? Que fica aqui entre as duas mantas, e depois a vegetação, né? E as raízes da vegetação ficam para dentro aqui da manta, e a vegetação fica para fora, e as raízes para dentro dessas duas mantas aí, esse espaço. Você vai ter aí um isolamento térmico, né, junto à parede aqui também, ó, foi usado um isolamento térmico, mas isso nem sempre é utilizado, né? A caixa de ar, e fica por causa daquele montante, né, vertical que usa-se, para ter aí um isolamento térmico, como eu falei, e também para não ter tanta umidade na parede, né? E fica a caixa de ar, aí a parede estrutural onde você vai fixar tudo isso, e o sistema de irrigação. O sistema de irrigação, na verdade, ó, são tubos, né, que vão estar aqui, um em cada módulo aqui, e isso, como eu falei, são mangueiras exudantes que vão soltando água e vão bebendo todo esse sistema aqui em água e nutrientes, tá? Então a água ela vai percolando aqui, ela vai descendo tudo e vai até o outro, vai descendo pelos outros painéis também, dependendo do tipo de irrigação, né? Se você tiver excesso de água, ela vai ter que ser coletada lá embaixo, na parte inferior. Okay? Então, esse é o sistema hidropônico do Patrick Black. Bom, aqui dá para ver bem, né? Aqui dá para ver um pouco mais os elementos desse sistema hidropônico. Esse aqui é da Vertigarden, que é uma empresa aí bastante forte nessa área de jardins verticais de grandes proporções, né? Grandes áreas. Então, os componentes básicos, a estrutura de fixação em alumínio, que seria esse montante aqui que eu falei, ó, o vertical, né? Então, tem esses montantes verticais que você instala na parede, e ele vai deixar um espaço aqui, né? Na hora que você coloca esses montantes aqui, essas travessas aqui horizontais, né? Ó, você vai encaixar nesse montante vertical aqui, né? E vai ficar um espaço entre a placa, né? Que você usa para vegetação, e a parede, né? Que é aquele bolsão de ar. Então, a estrutura de fixação de alumínio está aqui já instalada na parede, né? E você vem e simplesmente só encaixa essa outra travessão horizontal nessa estrutura metálica e você fixa ela já. A placa hidropônica, tá? Ela tem a manta de polipropileno, né? Que é essa placa aqui mais rígida que tem aqui atrás, ó, tá? Depois ela tem 2 ou 3 camadas de mantas. Então aqui ó, tem uma camada de manta aqui, depois ela vem e se dobra, vai até lá em cima, né? Ó, e depois nessa placa aqui, no caso aqui, ele tem tipo umas bolsas, né? Ó, umas bolsas também de manta, né? Onde você vai usar aí para colocar as espécies vegetais. Tem casos aí que são feitos cortes só, né? Nesse caso aqui existem os bolsões aí, umas bolsas, mas a maioria das vezes o pessoal só faz uns cortes com estilete, né, e já encaixa as plantas lá dentro. Então, envelopes de plantio, né, que seriam esses envelopes aqui, você coloca as mudas das plantas envoltas nesse pequeno saquinho aqui de manta também, tá? E as espécies vegetais, ok? E o sistema de irrigação e fertirrigação, no caso, que é com aquelas mangueiras exudantes, só que é isso daqui, então essa mangueira toda porosa, né? E ela faz a irrigação e a fertirrigação. Embaixo tem que ter um sistema coletor, ou seja, um sistema aqui que pegue essa água, né, em excesso que vai pingar aqui
e ele manda para o reservatório e você faz o reuso depois, tá? E também tem iluminação, se necessário, em ambientes internos. Se você tiver um ambiente interno que não tem iluminação nenhuma, dificilmente as plantas vão bem. Então, você tem que colocar uma iluminação especial para plantas, ok? Então, existem umas luzes aí que são para esse tipo de material, alimento vegetal, né? Bom, em termos de escolha das espécies vegetais, tá? Vai depender de uma série de fatores, tipo o sistema de jardim vertical que você vai usar. Então, como eu falei, quando você usa blocos de concreto, por exemplo, como o bloco em si ele é bonito, geralmente, né? Ele esteticamente é interessante e tem pouco espaço para você plantar as espécies, no caso, né? Colocar substrato, etc. Então, geralmente você usa suculenta, ou seja, plantas aí que não precisam de muita água e não tem raízes muito grandes também, não é novelo, né? Então, vai depender aí do sistema de jardim vertical e vai depender também do quê? Do ambiente, ou seja, tanto o clima do local, que seria o macroambiente, né, o macroclima, quanto o microambiente também, ou seja, o espaço onde essa placa está colocada, digamos, se ela está na sombra, se tem uma árvore por perto, se tem só construção, né? Então, você vai ter aí vários tipos de ambiente e a planta tem que se dar bem, sobreviver nesse ambiente aí, né? Se, por exemplo, uma planta de sombra, se você coloca num jardim vertical a pleno sol, dificilmente ela vai se dar bem, ela vai começar a ficar amarelada, vai secar, etc. Né? E tem também, depende, lógico, né? A escolha da espécie depende também da estética, ou seja, da forma que você vai querer, da textura, da cor e do volume, tá? Então, a gente vai ver aí que a forma é um elemento muito importante, né, para dar harmonia, né, no conjunto. Então, de repente, você usou lá barba de serpente, né, que é esse tipo de formato, ok? Aí, de repente, você usou lá a grama preta. A grama preta, ela é a mesma forma também, ó, que a gente chama de fasciculada, né? Então, você vai ter aí uma harmonia de formas e vai ficar um conjunto interessante, tá? Em termos de harmonia de formas e harmonia de texturas também. Só que vai haver um contraste de cores, né? Porque isso daqui é um variegato, ou seja, verde e creme, e isso daqui é um verde mais escuro. Então, você vai ter harmonia de formas e texturas, mas você vai ter um contraste aí de cores, tá? E o volume também é diferente, né? A barba de serpente é maior e a grama preta é menor. Então, você vai ter aí contrastes e harmonias. Isso é bem interessante na hora que você vai fazer o projeto. Okay? Aí alguns exemplos de plantas utilizadas, né, que usa bastante samambaia. Isso aqui pode ser, geralmente, de ambiente mais sombreado, mas tem algumas samambaias que vão bem também no sol. Liriope, barba de serpente, jiboia, cingônio, lambari roxo, aspargo, antúrio, leomele, columeia, chifre de veado, era, ripsalis, bromélias, tudo isso, né, são espécies que no Brasil se usa bastante jardim vertical, tá? Então, mas tem muitas outras que podem ser utilizadas, é questão de você pesquisar, né? Mas tem aí dezenas, centenas de plantas aí que podem ser usadas em jardins verticais, ok? Então vai depender muito do quê? Principalmente aí da estética e desse microambiente, né? Para você fazer a escolha. E também, lógico, do sistema, mas então você tem que escolher bem as espécies para que o seu jardim tenha sustentabilidade, ou seja, ele dure mais tempo, ok? Bom, aí vamos ver aí como é que o, o Patrick Blank, né, que é a pessoa que mais entende jardim vertical no mundo, como é que ele faz essa escolha de espécies. Ó. Por exemplo, nesse museu, né, que tem em Paris, tá, fez lá uma parede verde que tem 720 metros quadrados. Tem 12 metros de altura por 60 metros de comprimento. Tá? Então, percebo que é uma área bem grande, né? E ele usou 15 mil plantas. 15 mil plantas de 150 espécies do mundo todo. Ou seja, ele usou 150 espécies de plantas. Ó. Perceba aqui no layout original, que ele fez o planejamento desse jardim vertical, ó, percebam que cada areazinha dessa ó,
tem um nomezinho aqui, ó, tá escrito o nome aqui, ó. Então, cada pedacinho aqui dessa parede tem uma espécie, né? Percebam que ele tem que pensar sempre em tudo, na verdade, né? Combinação de texturas, se a planta cresce muito rápido, se de repente ela vai crescer rápido e vai encobrir a planta que você colocou embaixo, aí vai começar a sombrear a outra vai começar a ter problema, ou seja, ele tem que ter um conhecimento muito grande de espécies aí, né? Vai ter que pensar em cores, um monte de coisa. Então imagina você colocar aí 150 espécies de plantas, né? E as características do jardim dele, geralmente, é essa característica mais heterogênea mesmo, né? De você ter uma variedade muito grande de plantas, mas que no conjunto fica muito bonito, tá? Então, esse é o tipo de jardim vertical que ele faz. Mas são maravilhosos, assim, nesses jardins aí. Bom, depois, ó, perceba então, mas como é que ele consegue, né, ter conhecimento assim de tantas plantas, né, tantas espécies, 150 espécies, né, ele conhece bem as espécies. Primeiro que ele é botânico, né, ele é formado em botânica, e segundo que ele fez doutorado, ele estudou muito, ele foi pesquisador, e ele pesquisa muito, 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 né, porque ele faz expedições, tá, expedições aí pelo mundo inteiro, ok? Olha, só para você ter uma ideia aqui, ó, isso aqui tem no site dele também, né? Em 2019 ele foi para Guatemala, foi para o Vietnã, foi para Solomon, foi para Sulawesi, foi Malásia, China, Tailândia, Etiópia. Ó. Isso só em 2019. Ó. Aí em 2018 ele foi para a Índia, veio para o Brasil, em Santa Catarina, Bongo, Hong Kong, Camarões, Java, Vietnã, Tailândia, Mianmar. Olha aí, todo ano ele viaja aí pelo menos umas 3, 6, 9 vezes, uma vez por mês. Aí ele tá saindo para viajar, né? E nessas viagens, nessas expedições, ele vai para as florestas, ele fica muito atento a plantas epífitas, né, que nascem sobre árvores, e plantas rupícolas ou rupestres que nascem sobre pedras, onde você não tem muito substrato. E ele conhece muitas plantas, né? Ele conhece as características daquelas plantas, e ele bateu o olho assim, ele já sabe mais ou menos que característica que essa planta tem, né? E ele relaciona com as necessidades dessas plantas. Então, ele é uma pessoa que estudou muito, eu percebo aí que ele viaja muito, ele faz essas expedições, né? A todo momento aí. Então, olha aqui no Brasil, ó, ele veio aqui em 2011, ele veio aqui em 2018, ele veio aqui ainda ó, em 2012, né? Ó, em 2012 ele foi na Amazônia, no Pantanal, na Bahia e Mata Atlântica. Em 2011 ele foi no Sudeste, né? E aí tem mais vezes que ele veio para o Brasil, na verdade, né? Então ele realmente é uma pessoa assim que entende muito de vegetação. Por isso que ele tem essa capacidade aí de fazer jardins verticais aí com 150 espécies, por exemplo, né? E alguns exemplos aí dos jardins verticais, né, que ele fez, ó. Esse é o museu aquele de Paris, né, de 2004, só para você ter uma ideia da estrutura que ele usou. Ó. A arquitetura é o Jean Nouvel. Esse Jean Nouvel é um arquiteto muito famoso, ele está fazendo até um projeto um complexo, né, chamado Cidade Matarazzo, ali perto da Avenida Paulista, né? Ele é um dos arquitetos desse movimento, onde eles estão fazendo um edifício ali com muita vegetação mesmo, usando aí jabuticabeiras, árvores bem grandes já, que são transplantadas aí para terraço, sabe? Tem uma torre lá que ele quer dar a sensação de Mata Atlântica nessa torre, né? Eles estão usando plantas ali, árvores gigantescas, tá? Então esse Janovel ele é bem especialista também nessa arquitetura é, é, relacionada que tem integração com plantas, tá? Então desde 2004 aí que foi esse projeto, né? E a parede viva foi o Patrick Black, tá? Então é um jardim vertical, como já falei, 720 metros quadrados, 12 metros por 60 de comprimento, né? São 15 mil plantas de 150 espécies, tá? Então, as espécies tem a chiflera, tem a clúsia, tem a medinila, antúrio, filodendro, a esquinanthus, pileia, elacostema, fitônia, epícia, né? São várias espécies que ele usou aí, tá? E existe o quê? Existe uma estrutura metálica, né, como eu mostrei para vocês, né, existe aquelas
peças metálicas que deixam o espaço, né, entre a parede e essas placas, tá? E uma bolsão de ar entre as paredes e o jardim vertical, funcionando como uma barreira térmica. Depois a placa de PVC expandido tem 10 milímetros de espessura, tá? Então existe essa estrutura. Depois tem a placa de 1 centímetro de espessura, bem grossa, né? Porque o jardim vertical é bem grande também. Possui 2 camadas de feltro de 3 milímetros de espessura, o feltro também é bem grosso, né? Essa manta. Tubos para irrigação e fertigação entre as 2 camadas de feltro, como eu tinha mostrado para vocês. E eles usam, né, para manter esse jardim, eles usam uma solução nutritiva com 0,1 grama de nutrientes por litro, tá? Irrigadas 2 a 3 vezes por minuto no inverno e 5 a 6 vezes por minuto no verão, que eu comentei com vocês, tá? E eles têm um sistema de proteção também. Se a temperatura atingir menos de 1 grau, né, corre o risco dela congelar. Então, o sistema de irrigação é desligado, tá? Para que essa água não congele, né, e prejudique as raízes também. E na parte inferior, aqui embaixo, há uma calha, onde o excesso de água, né, ela escorre por essa calha e é recolhida no reservatório e reutilizada no sistema, tá? Então, eles aproveitam, né, essa água para uma próxima irrigação. E aqui ainda as vantagens, né, desse tipo de sistema é o isolamento térmico no inverno e no verão, ou seja, no inverno é muito frio, então ele diminui um pouco essa sensação de frio, né? Ele deixa o ambiente um pouco mais quente, até 4 graus, pelo que eu vi nos estudos lá. No verão também ele diminui a temperatura, então é muito interessante, tá? Por quê? Porque a vegetação, na verdade, não, a vegetação, ela vai estar cobrindo aqui toda a parede do prédio, né? Então, na parede do prédio aqui, essa vegetação fica aqui. Então, a insolação, que é energia luminosa, né? Se ela estivesse pegando direto na parede, a energia luminosa, ela vai se transformar em quê? Vai se transformar em energia térmica, tá? Então, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, ela vira energia térmica e vai esquentar a parede, tá? Agora, com as plantas, essa energia luminosa, que é a luz do sol, ela se transforma em energia química, tá? Energia química, que é a produção, né, de carboidratos, etc., da fotossíntese. Então, você nunca vai ver uma planta quente, por exemplo, né? Você fala, você vai tocar, vai pisar na grama, você vai falar, nossa, que grama quente. Não existe isso, porque realmente a grama, né, ela vai absorver essa luz e vai transformar em energia química. Okay? Então, ela nunca vai esquentar. Então, ela é muito boa, né? Ela mantém uma certa constância, né, da temperatura. Também há uma proteção da fachada, em termos de poluição, proteção sonora, intempéries, tá? Há um aumento da biodiversidade também, né? Tanto para espécies de aves, insetos também, nessas paredes, tá? A qualidade do ar, com certeza, vai melhorar também no entorno, né? Vai absorver gás carbônico e vai produzir oxigênio também. Diminuição da ilha de calor no local. Então, o entorno também, né, com essa absorção de energia luminosa pelas plantas, vai ficar mais fresco no entorno todo. Isso dá uma boa relação também à arquitetura e à vegetação, né? Você ter a vegetação integrada na arquitetura, isso fica muito interessante. Isso está ligado ao design biofílico, que a gente fala, né? Das pessoas terem benefícios para a saúde quando elas têm contato com a natureza, isso é bem interessante, e também dá uma sensação natural, ou seja, você tem essa sensação de estar em contato com a natureza, de ter uma coisa que te agrada, né, que te dá qualidade de vida, e é um marketing muito bom para o museu também, porque todo mundo que passa ali em frente desse museu, né, não se espanta, não se encanta com essas paredes, esse jardim vertical maravilhoso que foi feito. Então, esse museu é bem famoso até por questão aí de ser o museu do jardim vertical do Patrick Black, tá? E ele usou aí 150 espécies, né, como eu falei, e ele tentou privilegiar, escolher espécies, né, de países
que estão representados, né, nesse museu, porque esse museu, na verdade, é um museu de artes de alguns países, né, e que representa a arte de alguns países. Então ele tentou também fazer essa conexão, né, dos países que são representados nesse museu com a vegetação que ele estava escolhendo ali das paredes. Então ele é muito conceitual, ele pensa bastante, ele faz uns projetos bem interessantes mesmo, né? E aqui é uma foto, né, ó, dele vendo o projeto que ele fez, né, com aquela distribuição das espécies, aí, as 150 espécies que ele colocou em cada parede aí, tá? Então, realmente é um bom projeto, é uma coisa assim, muito, muito interessante. Agora vamos pegar um outro exemplo aí, né, de jardim vertical aqui de São Paulo, que é o Hospital do Coração, né, que foi feito pela Vertigarden. É interessante esse vídeo porque mostra não só a montagem do jardim, né, mas os vários elementos que a gente comentou aqui durante a aula, né, você vai ver aí que são mostrados nesse vídeo, tá? Então, eu vou colocar aqui e a gente vai enxergar isso daí. Bom, vamos lá. Só um minutinho que eu vou tentar compartilhar de novo, que talvez esse compartilhamento aqui ele vai estar sem som. Deixa eu só compartilhar de novo, só um minutinho. Agora acho que vai ficar com o som. Vamos lá. Deixar o som meio baixo aqui, né? Mas eu vou comentando algumas coisas durante a apresentação. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó, é tecnologia, né, com módulos hidropônicos. Tá? Então, eles usam aquele sistema de hidroponia igual do Patrick Black. Okay? Então, foi feito nesse Hospital do Coração. Vamos dar uma olhada aí. Esse é o jardim vertical interno, né? Ó. Olha aí como é prático, né? A placa já vem montada, você só instala o perfil metálico e depois instala e encaixa as placas, ó. Ok? Olha como já vem, já fica bonito logo de imediato, né? Porque essas placas, elas são cultivadas, já vem prontas assim, né? São cultivadas todas no viveiro dessa empresa Vertigarden. Aí, olha, vejam como eles fizeram o layout inicial, né? Fizeram o desenho, e aí eles montam as placas e fazem aqueles cortes, né, na placa. Eles colocam presilhas também para segurar melhor essas placas e vão plantando, ó. Plantando de acordo com o desenho, de acordo com o projeto, né? As várias espécies, uma em cada bolsão. E aí eles cultivam essa placa no viveiro deles. Aí eles transportam, né? A hora que estiver bonita, eles transportam e instalam direto no local. Então, olha como fica interessante, né? Já fica um painel praticamente crescido, bonito, e já está praticamente adaptado ao local, né? Ele não sente muito o local. Então, olha aí, ó, já é um jardim vertical externo, isso daí é numa passarela que tem entre dois edifícios do hospital, né? Que passa em cima de uma rua. Olha aí como é prático também, ó. Eles fizeram toda a instalação daquelas estruturas metálicas, né? Para fixação. Foram instalados 12 painéis em 3 horas. Olha que interessante, né? Aí vejam como eles transportam esse material nos caminhões, tá? São cavaletes, etc. Ó. Aí eles vão com guindaste e fazem a instalação dos painéis lá em cima. Ó. Olha aí na outra face, né? Nessa daí acho que são 16 painéis. Eles fazem aí em 4 horas, tá? Então eles colocam aí 4 painéis mais ou menos por hora. E olha como já fica bonito logo de cara, né? Eu passo aí às vezes, realmente é um painel, assim, um jardim vertical que chama muita atenção. Ali está mostrando a parte de manutenção, né, o sistema de hidroponia. Eles colocam aí os nutrientes na água, né? E aí esses adubadores, eles misturam, né, essa solução na água de irrigação. Aí no caso por aspersão, ó, percebam como ele está fazendo aspersão, né? Ok? E aí alguns projetos que eles fazem, né, o trabalho final, olha que interessante, né? Então deu para ver aí bem interessante, né, essa dinâmica e os elementos que se usa no jardim vertical, né? Essa empresa Vertigarden é uma empresa que faz grandes jardins aí em São Paulo. A sede deles é em Piracicaba, né, e eles fazem jardins aí no Brasil inteiro praticamente. Então, vou só mostrar um time-lapse também do Hospital Sírio-Libanês, tá, que usou-se a mesma metodologia, só que era um jardim vertical muito maior,
Aí tem um time-lapse aqui. Bem interessante também. Percebam que esse jardim vertical fica no Hospital Sírio-Libanês, né? Numa parede ali, numa fachada, voltado para a Avenida 9 de Julho, que você vê pelas imagens, aí pelo som, que é uma avenida bastante movimentada, né? E bem urbana mesmo. Então, esse jardim vertical foi assim um elemento muito interessante para a paisagem urbana, né? Então, é um jardim maravilhoso. Olha a montagem dos painéis, né? Olha como eles já tinham feito a instalação da estrutura metálica, né? E agora eles vão colocando os painéis que foram cultivados, né, no próprio viveiro deles. Ó. Vejam aí que interessante. Né? Olha o time-lapse. Olha como a montagem é relativamente rápida com esses painéis. Né? Imagina se você tivesse que montar esses painéis e plantar tudo em loco. Né? Tem sistemas que é assim, eles instalam todas as mantas, etc., e depois eles vão e plantando plantinha por plantinha ali no próprio local. Né? Isso é muito mais trabalhoso. Então aí quando vem as placas assim, já montadas, é só encaixá-las praticamente. Né? É muito mais simples. Ó. Veja a montagem desse painel. Olha a quantidade de painéis que eles usaram, né? Porque a área era muito grande. Bem maior do que aquela do Hospital do Coração. Veja aí, ó. Passando. Aí pelo sombreamento, por essa incidência do sol, isso dá pra ver, né? Um dia, né? Quantos dias eles levaram, mais ou menos, ó. Olha que interessante, né? Mais um dia se foi, ó. Passou aí a iluminação, né? Só. Mas olha como é relativamente rápido, né? Essa montagem, né? Um jardim gigante, gente. Você não tem noção do tamanho que é isso. Né? Isso traz benefícios, né, para o entorno todo, né? E fica muito interessante. É um bom elemento também para fazer um marketing do hospital, né? E todo o pessoal que usufrui desse espaço aí, né, que passa por aí, vai se sentir assim, encantado realmente. É uma estrutura que chama muito a atenção das pessoas, né, que passam por ali. A montagem na lateral. E olha o resultado final, né? Olha que paredão bonito que ficou, não? É lindo esse jardim vertical. Muito lindo mesmo. Maravilhoso. Isso tudo com aquele sistema de hidroponia, né? Esse jardim aí, ele tem sensores, né, que verificam, né, se o sistema de irrigação está funcionando. Se tiver algum problema na irrigação, e a água é essencial nesse tipo de sistema, né? Então eles têm que fazer manutenção rápido. Então eles têm lá um sistema que controla esse tipo de coisa, né? Que analisa e verifica se está funcionando tudo. Se tiver algum problema, ele já dá um alerta. E a pessoa já tem que fazer a manutenção rapidinho. Mas olha o tamanho desse vertical, ficou bonito, né? Pensando que é um pouco diferente, né, dos jardins lá do Patrick Blake. Aqui há uma quantidade maior de espécies, né? Menos espécies, né? Então, no Patrick Blake você vê que era uma coisa bem
cada espacinho tinha uma espécie diferente, né? Aqui já são volumes maiores aí com uma única espécie. Mas fica o layout, o desenho final fica muito bonito, né? Bom, além dessa questão de você ter a linguagem, o conhecimento técnico para fazer um jardim vertical, né? Em qualquer projeto que você vai fazer que é ligado ao paisagismo, você tem que ter esse conhecimento da linguagem do paisagismo, tá? O que é essa linguagem do paisagismo? Vou falar de forma muito rápida, tá? Mas é a forma como você cria os espaços, como você faz o espaço para ele ficar funcional e ao mesmo tempo estético, ou seja, as pessoas que vão estar ali, né, elas vão ter sensações nesse espaço, elas vão se surpreender com esse espaço. Então você tem que usar esse tipo de linguagem para criar esses espaços com sensações para os usuários, tá? Aqui é uma coisa bem resumida, né, sobre a linguagem do paisagismo, mas você tem que ter alguns conhecimentos básicos, que é o conceito básico de composição, né? Ou seja, ponto, linha, plano, espaço, você tem que ter consciência. Se você colocou um arbusto, né? Esse arbusto, ele vira o quê? Ele vira um ponto, tá? Ele pode ser até um ponto de convergência, ou seja, um ponto que chama a atenção das pessoas, mas se você colocar vários pontos, esses vários pontos viram o quê? Viram uma linha, tá? Então, vários pontos viram a linha, e a linha, ela direciona, ela faz a vista caminhar por ela, né? Ela direciona a vista, ela direciona onde a pessoa para. Se você tiver uma linha um pouco mais sinuosa, a vista passa mais lentamente. Se você tiver uma linha mais reta, a vista passa mais rapidamente. Então, tudo isso, né, você tem que levar em consideração na hora que você vai fazer um projeto. Okay? O plano também, então, várias linhas. Aí, ó, se você fizer várias linhas, isso vai virando um plano. Ó, tá? Então, aí você vai estar, né, não com direcionamento à vista, mas você vai estar aqui com um elemento, né, um elemento um pouco maior, né, que vai criar. Quando você está aqui, por exemplo, na frente de um plano desses, né, você está, um jardim vertical, por exemplo, você está na frente do jardim, né? Então você sente esse tamanho, essa, esse volume, né? Volume não, na verdade, né? Como é plano não tem volume, mas você sente a grandeza desse grande plano aqui, ok? E você vai ter, se você tiver vários planos, né? Se você tiver um plano aqui, por exemplo, ó, aqui você está somente na frente do plano, né? Na frente do jardim. A hora que você coloca aqui, por exemplo, um outro jardim, por exemplo, um outro plano, ó, tá? Aí você começa a sentir, ó, porque aí você já começa a criar um plano aqui, um plano fictício, no caso, né? Mas que vai criar um volume, ó, tá? Então essa pessoa já está quase dentro desse volume criado por esses dois planos, ó. Então ela começa a sentir que está dentro do jardim e não mais na frente do jardim. E se você completa esse espaço aqui com mais um plano aqui, ó, né? Aí sim você fecha praticamente esse volume, né? Esse espaço aí, e a pessoa que entra aqui nesse espaço, ele vai estar não na frente do jardim, mas ele vai sentir dentro do jardim. É uma sensação bem diferente de você ter um único plano aí na frontal, né? Então isso é muito interessante. Outra coisa muito importante na hora de você criar um projeto é que no paisagismo brasileiro principalmente, né? Eles usam muito uma linha do modernismo norte-americano, né? Então, é o paisagismo modernista norte-americano, tá? E eles são muito funcionais, muito técnicos, sabe? Tudo eles têm que justificar. Então, normalmente, né, quando você vai criar um projeto, você cria um percurso, ou seja, por onde as pessoas vão passar, onde elas vão caminhar, qual a velocidade que ela vai caminhar. Por exemplo, se você coloca aí umas placas dentro do jardim, a pessoa vai caminhar de forma mais lenta, provavelmente, do que se for num piso homogêneo. Se você, de repente, colocar um caminho no sol, a pessoa vai andar mais rápido do que se você colocar um caminho na sombra. Então, você cria um percurso, né, e a velocidade que você dá nesse percurso, o trajeto que você dá nesse percurso, é tudo determinado pelo projeto de paisagismo, tá? Então, você tem que criar esse percurso, e você tem que direcionar o caminhar e o olhar dos observadores. Então, por onde a pessoa vai passar, né? Então, você direciona o caminhar, e quando você direciona o caminhar, você já direciona também para onde essa pessoa vai olhar, tá?
Então, e você faz tudo de forma subconsciente, né? Quando você faz esse percurso, mas o paisagista, ele pensou tudo no projeto de forma muito consciente e sabendo e fazendo com que você tenha essas atitudes de caminhar e olhar para onde ele quer que você olhe, tá? E toda a paisagem que você criar, né, tem que criar surpresas, ou seja, você se encantar com a beleza do espaço que foi criado, tá? Então, normalmente, isso é muito importante também. E surpresa, no paisagismo norte-americano, principalmente, é sinônimo de beleza, tá? E estimular os 5 sentidos também, num caso é muito interessante, né, você criar uma comunicação entre o usuário do jardim e o jardim como um todo. Como é que você cria essa comunicação entre os dois, né? Você cria essa química. Na verdade, você usa a visão, né, que é a principal no paisagismo, né? Então você cria elementos bonitos que a pessoa vai lembrar quando ele vai passar por esse jardim. Você pode estar trabalhando com olfato também, ou seja, a pessoa entra no jardim, de repente ele sente o cheiro de flores, né? Tipo jasmim do imperador, jasmim manga, são plantas aí que têm um cheiro bem agradável. Você tem também o paladar, você pode colocar frutíferas nesse espaço, né? Então você vai ter aí comunicação com o usuário em termos de paladar. Você pode ter tato no sentido assim, tanto visual, de você ver uma planta mais espinhosa, por exemplo, né? Você ter uma sensação diferente, ou também na questão de sombreamento, tá? Se você coloca uma árvore, por exemplo, né, que são folhas pequenas, essa árvore vai filtrar apenas os raios solares. Então, na hora que você está ali embaixo, você está numa área sombreada, mas ao mesmo tempo, né, você tem algumas linhas de luz também, né, do sol. Então, isso estimula também o tato da pessoa, né? Isso é interessante. E você pode também ter audição, ou seja, você colocar uma cascata, por exemplo, que cria um som interessante. Você pode colocar espécies que atraiam, por exemplo, pássaros que vão cantar. Então, tudo isso vai fazendo com que a pessoa tenha estímulos sensoriais, né? E ele se comunique com o espaço, tá? Então, isso é muito interessante, muito importante na hora que você faz um projeto. Outros pontos principais também, a hora que você analisa o projeto, né, é de onde você vai olhar. Então, sempre pensa, né, que num jardim, numa paisagem, você tem um local que a pessoa olha mais, digamos, na fachada é da porta de entrada. A pessoa vai estar parada ali muitas vezes, vai tocar campainha, ou então vai esperar as outras pessoas descerem do carro para entrar na casa. Então, ela fica ali geralmente perto da entrada, no início do caminho da entrada da casa. E você pode ter também, né, digamos, uma varanda que dá vista para o fundo, então as pessoas vão ficar sentadas na varanda, pode ter um espaço gourmet, ou seja, são os espaços de onde a pessoa olha, e dali que você tem que analisar a paisagem. Então você vai tirar foto, você vai analisar, vai fazer o projeto sempre com essa visão desses pontos que a gente chama de ponto de radiação. Aí o que olhar, né? Você vai ter que pensar onde inicia e onde finaliza o olhar da pessoa e como esse olhar ele se movimenta na paisagem, ok? Então, por exemplo, se você tiver uma casa, né? Você tem uma casa aqui, né, do seu cliente, e tem uma casa aqui, de repente, de um vizinho também, do seu cliente, ok? Quando a pessoa olha isso aqui, ele vai olhar a casa do vizinho e vai olhar a casa do seu cliente também, né? Então, e de repente tem uma outra casa do outro cliente, do outro vizinho aqui, ó, tá? O que acontece? Se você quiser valorizar essa casa no meio aqui, você tem que fazer o quê? Você tem que colocar aqui, ó, por exemplo, o que a gente chama de moldura, né? São elementos mais verticalizados, tem que ser mais alto do que a própria elemento que você quer destacar, que é a casa. E depois, no final, você coloca outra moldura também. O que acontece aqui quando você faz isso, né? A pessoa começa a olhar a sua paisagem a partir dessas molduras, ó. Então, é como se fosse uma moldura de um quadro, né? Você valoriza o interior e você delimita o campo de visualização. Então, ele começa sempre olhando da esquerda para a direita, ó. Ele começa olhando daqui, e ele vai até aqui e para aqui, né? Mas ele pode até voltar. No caso, normalmente, né, essa dinâmica do olhar, você tem que prestar atenção também, às vezes você coloca um elemento mais forte aqui, uma planta bonita, uma cascata, sei lá, algum elemento bonito aqui, o que acontece na hora que ela vai visualizar? Ela olha aqui e fala, nossa, que elemento interessante, né? Mas pode ter coisas melhores.
Ela vai, geralmente, né, quando você faz um paisagismo, você cria um caminho para a vista, né, onde você vai ter outras plantas aqui, né, só que a planta mais bonita, o elemento mais bonito, mais interessante, a gente coloca sempre do lado esquerdo. Por quê? A pessoa começa a olhar aqui e fala, nossa, que bonito, mas pode ter coisas melhores. Ela vai pelo caminho que você criou e chega no final. Aí chegou no final, ela vai voltar. Aí interessante até que tenha outro caminho aqui, ó, de volta, né, de retorno, pode ser uma forração, por exemplo, que volte para onde? Ó? Para o ponto que chamou mais atenção dela. Tá? Esse movimento da esquerda para a direita, né, ó, esse movimento aqui é natural da vista. Tá? Quando você lê um texto também, você sempre vai da esquerda para a direita. Agora, na paisagem, é a mesma coisa. Então, você vai da esquerda para a direita, você vai lendo natural. Agora, você ir da direita para a esquerda é uma coisa mais forçada. Ele só vai voltar aqui se tiver alguma coisa interessante. Né? Então, como aqui você colocou o elemento mais interessante do lado esquerdo, ela sempre tem esse prêmio para voltar e enxergar isso daí. Então, ela vai e fica fazendo esse ciclo de visualização. Ó. E ela pode fazer aí esse ciclo durante 2, 3 vezes, ou mais até. Se você coloca esses elementos bonitos do lado direito, ó, o ciclo vai ser restrito somente do lado direito aqui. Ó. Então, você não tem essa noção total dos elementos da paisagem. Então, sempre a gente tem que fazer molduras, né, na paisagem e fazer o quê? Colocar o elemento forte do lado esquerdo, para dar essa dinâmica do olhar. Okay? E você tem que saber também da dinâmica, né? Por exemplo, outro elemento, se você fizer uma coisa mais sinuosa, a vista passa mais lentamente. Se você fizer uma coisa mais reta, a vista passa mais rápido. Né? Então, isso, a dinâmica está ligada não só para onde a pessoa olha, mas que velocidade essa pessoa olha a paisagem também. E aí tem o olhar também, como olhar, teria o estilo, o equilíbrio, harmonia, unidade e ritmo. Esses 5 quesitos aqui são os quesitos que a gente considera quesitos de estética, né? Onde você vai, no subconsciente, uma pessoa que não entende nada disso, ela vai olhar e ela vai ver esses elementos, muitas vezes, estilo, equilíbrio, harmonia, unidade e ritmo, e vai ter essa sensação de coisa bem feita, de coisa organizada, e isso vai dar a sensação de coisa, de um projeto bem feito e um projeto bonito, tá? Então, eu vou passar aqui algumas fotos, só para vocês terem essa noção do uso dessa linguagem do paisagismo, ok? Então, por exemplo, aquela primeira foto que eu mostrei, né, que tem essa espiral aqui, essa linha, né, ó, essa linha espiral, a linha vai criar o quê? A linha, como eu falei, direciona a vista. Então, a hora que você chega num lugar como esse, né, a sua vista não vê esse elemento assim como um grande volume, mas ela vê essa linha, ó, e ela vai fazer o quê? Ela vai passar a vista dela, ó, ela vai seguir essa linha, né, e vai cada vez subindo mais, e vai enxergar lá o teto. Né? Se não tivesse essa estrutura, dificilmente ela olharia para cima. Né? Então, quando você força ela a olhar para cima, ela vai ter uma sensação, né, de magnitude do espaço, você tem consciência desse espaço grande que você está entrando, tá? E esse espaço vai dar muita imponência para o espaço em si, né, para o conjunto comercial nesse caso aí. Então, é um elemento que valoriza muito a arquitetura, né, e esse vão que foi deixado aí nesse espaço comercial, ok? Então, linhas, elas criam um caminho para a vista andar, né? Olha aqui, por exemplo, aqui já são planos, ó. Aqui são 2 grandes planos, né? Um plano aqui desse lado, um plano desse lado. E percebam como esses planos parece que têm continuidade, ó. Né? Continuidade aqui no layout, por exemplo, elas são da mesma altura, são do mesmo tamanho aqui praticamente. E olha a vegetação também, ó, como tem essas 3 manchas aqui amareladas, ó. Desse lado também tem 3 manchas amareladas, tá? Ó, percebam. Aqui em cima tem umas manchinhas meio amareladas também, ó, nesse sentido, ó. Aqui também tem umas manchas amareladas nesse mesmo sentido, ó. Aqui percebam que tem um elemento mais vermelho aqui, um vermelho aqui também, ó. Ou seja, ele fez aqui um elemento muito simétrico, né? Isso faz com que você tenha uma unidade muito grande entre essa placa e essa placa, ó. Ou seja, são 2 grandes planos aqui, mas por ter toda essa unidade, né, essas coincidências, essa quantidade de linhas, você enxerga isso como se fosse um único elemento.
ou seja, um único elemento, isso dá unidade, né? E você enxerga tudo isso como um único elemento, mas de repente dá a impressão assim, que abriu-se um espaço aqui para que você pudesse passar, né? Isso dá uma imponência para o espaço, né? Porque é bem alto, e ao mesmo tempo dá uma sensação assim de que você está entrando num lugar VIP, num lugar importante, num lugar interessante, sabe? Porque foi criado, né? Eles dá a impressão assim que eles quebraram esse jardim de vertical que era uma coisa única para você passar para um espaço interessante. Então isso, né, vai criando sensações nas pessoas, isso é bem interessante, tá? E você, inconscientemente, você não percebe isso, né, mas você começa a ter sensações que o subconsciente te manda. Ó. Percebam que aqui, né, existe esses dois painéis também, né, aqui no fundo, mas esses painéis também, eles formam um plano só, basicamente, né? Aquela ideia de portal para a entrada no espaço, né? E percebam que aqui, nas laterais, tem dois outros jardins verticais, ó. Isso daqui criou o quê? Criou aquele espaço, né? Então, quando você está aqui, entrando nesse espaço aqui, ó, você está aqui, você dá a impressão que você está no meio de uma sala muito verde, né? Você está dentro do jardim. E não em frente ao jardim. Você vai estar dentro do jardim porque você criou aqui esses planos que vão criar um espaço aqui. Ó. Você criou um espaço aqui onde você está inserido. Né? Então, isso é muito interessante também. Aqui, né, como eu estava falando para vocês, ó, são linhas mais grossas, né, ó, que ele fez, os jardins verticais. Tá? Percebam que o teto aqui ele é espelhado, então ele dá uma sensação de altura ainda maior, né? O que ele fez aqui, na verdade? Ele criou aqui 3 grandes linhas, ó, e essas linhas aqui, ó, elas criaram planos, ó. Elas criaram planos e criaram aqui o espaço. Percebam que eles estão aqui, nesse caso aqui, na foto, eles estão bem no meio, né, desse espaço. Então ele se sente dentro de um espaço com bastante verde, né, cercado de verde. Eles estão dentro do jardim. Né? Então, essa ideia de composição, né, de você criar espaço através de linhas, de planos, é muito importante na hora de você criar um paisagismo. E aqui, no caso, eles usaram um teto espelhado, então dá uma sensação ainda maior de magnitude, de imponência para o espaço aí, como a gente estava falando. Né? Olha aqui também esse jardim vertical, ó, um jardim vertical relativamente pequeno, com um design bastante interessante, né? A impressão assim que ele está apoiado somente, equilibrado aqui somente nessa ponta. E aí aqui é um elemento interessante também, que a impressão que dá é que ele atravessa o vidro, né? E ele faz o que aqui? Ele unifica, ele une, né? Esse elemento ele une o espaço aqui interior com o espaço exterior, né? Ele parece que atravessa o vidro e ele une esses dois espaços. Então, é um elemento aí de ligação entre o espaço interno e externo. A gente usa muito esse mesmo conceito, né? Quando você tem uma varanda, por exemplo, uma varanda gourmet, alguma coisa no apartamento, aí você coloca umas plantas aqui, uns vasos, de repente, aqui dentro, né? E aqui fora você usa elementos semelhantes, ou mesmo vaso, ou a mesma planta, ou plantas semelhantes, ou vasos semelhantes, e que haja uma conexão, né, um diálogo entre o ambiente interno e externo, dando unidade no espaço. A varanda vira uma extensão da sala, né, como se fosse um espaço único. Né? Esse elemento aqui, com certeza, teve essa intenção. E aí tem mais teoria da visualização, né, que são o quê? Como a vista caminha no jardim. É o que eu estava falando, ó. Esse daqui é um projeto onde existiam essas plantas no local, então percebam como aqui há 2 linhas, as linhas direcionam o olhar, e cruzamento de 2 linhas diferentes aqui, ó, acaba virando um ponto de convergência. Então, quando você olha para essa casa, antes do jardim, você olhava para esse ponto aqui, onde só tem uma mureta, aqui um canto de terreno, né, onde só tem a mureta, e acaba direcionando ainda para a casa do vizinho, tá? Então isso não é interessante, né? Outra coisa que não tem nesse jardim é que tudo está na mesma altura, ó. Então esse jardim não tem ritmo vertical, né? Não tem ritmo horizontal. Então a vista ela fica parada aqui, ela não sabe para onde ir, né? E ela não tendo o caminho, ela acaba ficando
parada e, de repente, já perde a atenção e já nem olha mais, tá? Então, esse jardim, ele não tinha expressão nenhuma. Aí, o que a gente fez? A gente pegou, primeira coisa, a gente criou molduras, né? Então, a gente colocou aqui plantas, aqui nessa extremidade, aqui essas palmeiras, né? Gerivás, de um lado, aqui, tá? Aqui são 3 gerivás, exatamente para criar um plano aqui, para esconder a casa do vizinho, e desse outro lado a gente colocou uma palmeira só para completar a moldura, ó. Essa casa do vizinho, ela estava um pouco mais afastada, não interferia tanto na paisagem, né? Então a gente colocou uma palmeira só, também porque aqui não tinha muito espaço. Então já criou uma moldura. Olha como você valoriza a casa quando você tem essa moldura. A gente colocou aquela planta, né, a palmeira azul, a planta mais forte aqui desse projeto de paisagismo, do lado esquerdo também. Por quê? E como eu falei, a pessoa começa olhando da esquerda para a direita, então ela vem, olha assim e fala, olha que palmeira azul interessante, bonita, né? E aí você cria um percurso, ó, da palmeira azul, você vem para esses buchinhos, depois você vem aqui para a copa dessas fênix, né, das palmeirinhas, tá? Percebam que essas palmeiras, elas dialogam em termos de forma e textura com essa outra palmeira, né? Aí ela vem, teriam aqui uma cica também, que é um formato semelhante, ela vem para a cica, e depois ela vem para essas outras plantas que estão desse lado aqui, ó, tá? Mas ela vem para cá. Aí, para voltar, né, a gente fez um caminho de forração de pedras, ó, que ela faz esse desenho aqui, ela entra aqui na varanda, aparentemente, depois sai de novo e faz isso tudo, ó, e volta, né, para a palmeira azul, ou seja, você criou um percurso, um caminho para a vista passar aqui, voltando para essa palmeira azul. Aí, na primeira vista, ela vê a palmeira azul, mas fala, tem coisa mais interessante, talvez. Ela olha tudo, né? A hora que chegou no fim, não tem nada mais interessante, ela volta para a palmeira azul aqui, do lado esquerdo. E com isso, ela vai fazendo esse trajeto, né, esse percurso, várias vezes, tá? E aí a pessoa tem uma noção do tamanho do espaço, fica uma coisa agradável de se ver, né? Se você não tiver esses caminhos, igual aqui em cima, ó, a pessoa para aqui e não sabe para onde olhar mais, aí ela perde a atenção, né? Então aqui fica um projeto bem interessante, bem agradável. Você tem aqui tanto o início e final da paisagem, né, o que a pessoa vê, como também a dinâmica da paisagem, como a vista caminha nesse espaço, ok? E aqui também ó, alguns quesitos de estética que eu estava comentando, né, que é a questão do estilo. O estilo da construção tem que estar sempre harmônico, dialogando com o estilo do jardim. Então, essa casa aqui, por exemplo, ó, dá a impressão que está em contraste, né? Ou seja, aqui dá a impressão de ser uma casa de estilo mais clássico, com palmeiras, que não combinaria. Porém, esse projeto da Rosa Clias, a Rosa Clias é considerada a poetisa do paisagismo, né? Ela usa muito bem essa linguagem do paisagismo de forma muito sutil, de forma até fazendo umas figuras de linguagem, né, que dá a impressão que está errado, mas está certo, na verdade, né? Então, se você pegar bem essa construção aqui, essa construção, o estilo dela é colonial americano. Colonial americano, ela tem referência em alguns elementos do clássico mesmo, né? Então, a simetria, colunas, etc. Então, no caso aqui, ó, ela é um colonial americano. Ah, mas colonial americano combina com essa palmeira? Combina, porque essa palmeira aqui é Washingtonia, né? Ó, Washingtonia, ela é uma palmeira com origem na América do Norte, né? Então, ela dialoga muito bem o estilo da construção com o estilo da palmeira aqui, ó. Então, é muito interessante. Percebam como a moreia aqui, ó, ela é interessante também em termos de harmonia de texturas, ó. Percebam que a folha da palmeira, né, ela é toda assim. E a moreia, ela tem também uma textura, uma folha muito semelhante a essa palmeira. Então, ela harmoniza, ela dialoga bem com esses elementos. Normalmente aqui também existe um módulo, né, com essas 3 palmeiras. Existe um módulo com o mesmo tamanho praticamente aqui da fachada, e deve existir ainda um módulo com essas palmeiras também do outro lado, né? Porque esse estilo colonial americano ele tem uma certa simetria também. Bom, então, sempre procure harmonizar o estilo da construção com o estilo do jardim. Outro elemento que a gente tem que considerar na linguagem do paisagismo, né, é a questão do equilíbrio. Então, onde vai estar o eixo de visualização aqui? Ó? Vai estar exatamente aqui. Quando a pessoa vai entrar na casa, ela está aqui, né, para entrar por essa porta aqui. Ó. Então, aqui a gente cria geralmente o eixo principal dessa construção. Esse eixo aqui, percebam que a gente jogou, né, de forma sutil, a gente deu uma equilibrada aqui, ó. A gente colocou os elementos, né,
de forma equilibrada em relação a esse eixo. Ó. Então, aqui tem um conjunto de Dracena Draco com pedras, esse mesmo lado, do outro lado tem o mesmo conjunto. Isso dá tanta unidade entre esses canteiros, né? Ou seja, faz uma ligação entre esses canteiros, como também dá equilíbrio. Né? Aí você tem aqui uma Dracena vermelha, aqui também tem uma Dracena vermelha. Ó, tá? Aqui vai ter a palmeira azul, né? Aqui também tem a palmeira azul, aí tem essas palmeiras aqui que vão fazer moldura, aqui também tem as palmeiras que vão fazer moldura, ou seja, você tem um bom equilíbrio, né? Você tem uma distribuição equilibrada dos elementos, não vai ficar pesado de um lado só ou de um outro lado ali, né? Você equilibra bem os elementos em relação ao eixo de visualização que você está criando aí também, ok? Então, isso é importante, é outro elemento que se usa na linguagem do paisagismo. Aí tem ainda a harmonia. A harmonia é outro elemento muito importante que vocês têm que usar no jardim vertical também, né? A harmonia de formas, texturas e cores. O que é isso? O que é a forma, na verdade? Ó? A forma é o contorno das folhas, da planta, assim, ó, é o contorno que as folhas fazem, né? No formato da planta. Ó. Então, essa cica, por exemplo, a forma dela é muito semelhante, se você pensar, ó, com a forma dessa fênix, ó. Praticamente igual, né? A forma da cica, a forma da fênix. Agora, a textura. A textura, o que é a textura? A textura é a forma e o tamanho desses folíolos aqui, ó. Então, a folha da cica, por exemplo, né? É assim, a folha da fênix também é muito semelhante, ó. Então, a textura também é muito semelhante. E a cor também, né? A cor também, o verde, é muito semelhante um do outro. Ou seja, quando você usa duas plantas assim que são totalmente harmônicas em termos de forma, textura e cor, você vai ter, se você pega uma cica e uma fênix, por exemplo, dá a impressão que é a mesma espécie. Um leigo, ele não vai saber reconhecer um ou outro, porque são tão parecidas em tudo, né? Que para ele vai ser como se fosse um elemento só. Isso é bom? Isso é interessante às vezes, mas pode dar uma certa monotonia. Se você usar tudo, harmonia de textura, formas e cores em todos os elementos, você vai ficar com uma paisagem muito monótona, tá? Agora, se você coloca, por exemplo, uma bromélia, a bromélia é muito usada com fênix. Aí você fala, poxa vida, mas parece que não tem nada a ver a, a, a bromélia com a fênix, né? Mas isso tem tudo a ver em termos de forma. Ó. Percebam que, se você olhar aqui a palmeira, né, de uma forma mais macro, ó, você vai ter as folhas dela assim. Semelhante à forma que a bromélia tem também. Ó, né? Então, a bromélia e a fênix, elas se harmonizam em termos de forma, mas elas têm contraste de texturas, né? Textura folha, que percebam que é bem diferente uma da outra, e um contraste também de cores. Mas quando você coloca uma do lado da outra assim, ó, elas ficam interessantes, né? Por quê? Porque ela tem ainda um diálogo em termos de harmonia de formas, tá? Agora, olha essa textura aqui, o fórmio tem uma forma assim, olha a textura da folha, e a moreia também tem uma forma, uma textura muito semelhante, né? Então, as duas aqui também se harmonizam em termos de forma, textura. Só que elas têm contraste de cores, né? Que o fórmio é roxo e essa moreia aqui é verde. E também tem contraste de volumes, né? Que o fórmio é muito maior do que a moreia. Né? Perceba aqui essa moreia com essa dracena, ó, como elas têm também harmonia de texturas, né? A folha é muito semelhante, mas a forma é diferente. A dracena, ela tem a dracena é como se fosse aqui um arbusto, né? Formado por várias moreias, assim, várias alturas, tá vendo? Então, as duas também se combinam, só que a forma é diferente, mas é ótimo você ter sempre harmonia de alguns elementos e contraste de outros elementos, né? Olha aqui a agave, por exemplo, olha como ela conversa, dialoga bem com a bromélia, né? E dialoga também com a própria palmeira aqui que a gente estava falando, ó, tá? Então, você tem que usar, né, esse jogo de contraste de cores para formar uma composição bem interessante em termos visuais. Isso aqui percebam aqui que é um projeto também que a gente fez, a gente criou essa varanda, né? A gente usou a sala como a referência. Então, os móveis aqui da sala eram todos mais quadrados, a gente usou poltronas aqui na varanda também mais quadradas. As cores que você tinha na sala, a gente usou as mesmas cores que você tinha na varanda também. Para quê? Para unir esses dois espaços, né? Espaço interno e externo, como se fosse um elemento só, um espaço único.
A única coisa assim que quebrou um pouco, né, foi esse vaso azul com essa palmeira azul. Por quê que a gente usou isso? Para chamar atenção. A hora que a pessoa entra nessa casa, ela vai bater o olho aqui, ela vai, nossa, que planta interessante, que planta bonita, diferente, né? Porque ela difere de tudo os outros elementos desse espaço. Então, é uma planta totalmente contrastante. Mas por que a gente fez isso, né? Não era melhor usar uma coisa mais harmônica? Na verdade, normalmente sim, né? Dá a impressão de uma coisa mais bem pensada, mais chique. Agora, nesse caso aí, foi proposital, porque o cliente pediu para a gente assim, eu queria criar esse novo espaço aqui, mas não queria que a pessoa fosse lá, eu vou tomar café, vou conversar com a pessoa aqui fora, que vai ser muito mais agradável, né? Mas não queria que a pessoa pensasse assim, poxa, a vida tá vindo aqui para fora só para mostrar o jardim, para ostentar, né? Então, o que a gente fez? A gente usou esse vaso aqui, né? Onde a pessoa, na hora que entra na casa, já vai enxergar esse vaso, e ela vai se autoconvidar para ir na varanda. Ela vai falar assim, puxa vida, que vaso bonito, posso olhar? Aí ela vai para a varanda, e aí você fica, o cliente ficaria ali, né, na varanda, junto com o visitante, não porque ele induziu isso assim de forma explícita, né, mas que o visitante se autoconvidou para ir lá. Então, às vezes você quer um contraste exatamente para chamar a atenção das pessoas, por exemplo, né? E aqui você vai ter ainda, né, outro quesito de estética, que é a unidade. Ó. Unidade seria o quê? Tem vários níveis de unidade, mas a unidade maior, né, que a gente pode ter é no entorno, entre o local e o entorno. Então, aqui é uma piscina de um local que está totalmente integrada com o mar, nessa borda infinita aqui. Né? Então, você vê que as cores são muito semelhantes e você empresta a paisagem. Né? Isso daqui é muito, muito claro, muito explícito, essa questão de você tentar colocar o mar como uma extensão do seu local que você está fazendo paisagismo. Porém, isso daqui é muito mais sutil. Esse aqui é do Oscar Niemeyer, é o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Percebam que aqui a inclinação dessa parede, né, ela é muito semelhante à inclinação do maior cartão postal do Rio, que é o Pão de Açúcar. Ó. Então, a hora que você vai entrar nesse museu, né, ele criou uma linha aqui de caminhada bem longa, ele olha o museu e parece que ele está integrado com a paisagem de fundo, que é o Pão de Açúcar. Então, ele fica muito mais bonito, né? Você integra, dá unidade entre o local e o entorno. Isso é muito interessante também, ou seja, num projeto você tem que usar essa linguagem de várias formas para você justificar todas as suas escolhas dentro do projeto. Isso dá segurança para você e para o cliente também, tá? Então, isso é muito interessante. No Jardim Vertical, você vai usar essa mesma linguagem do paisagismo que a gente usa no paisagismo geral, ok? Tem ainda o ritmo vertical e ritmo horizontal. Percebam que aqui é um projeto Alexa Nazar, que essas placas aqui, ó, elas têm ritmo, ou seja, elas estão mais altas, um pouco mais baixas. Então, você tem esse ritmo vertical aqui, né? Isso dá um certo movimento para a paisagem, movimento do seu olhar, né? E aqui você tem ainda o ritmo horizontal, ó, onde você começa olhando esse elemento, vê aqui o fogo, né, que está do lado esquerdo, ó. Aí ele vem aqui e vai, ó, faz um caminho para cá, vem um caminho para cá, ele voltou. Ó. Percebam como aqui também tem ritmo, ó. Ritmo horizontal nesse caso, né? E tem um pouco de ritmo vertical também, mas é mais horizontal até aqui, ó. Aí a vista vem, e aí volta, né? Ó. Volta por quê? Porque o fogo chama atenção por estar do lado esquerdo, aí ela volta e faz esse ciclo de novo. Olha como ele criou aqui, ó, um caminho para a vista passar, né? E um caminho todo sinuoso, né? Que faz a vista passar de forma um pouco mais lenta. Ó. Isso é muito interessante também. Okay? Então você tem que usar esses elementos todos no projeto de paisagismo, né? E o elemento jardim vertical é um elemento a mais do seu projeto. Bom, as conclusões que a gente chega nessa aula, né? O paisagismo está se valorizando muito, essa necessidade cada vez maior das pessoas terem contato com a natureza é cada vez mais valorizado, ou seja, as pessoas querem, né, ter esse contato com a natureza. A pandemia intensificou isso. Né? Nos projetos de arquitetura também, geralmente eles fazem uma área que eles chamam de área de descompressão, área de descanso, né? Onde você tem uma área onde as pessoas vão e tem contato direto com a natureza. Isso é o que a gente chama hoje de biofilia, né? Essa necessidade do ser humano de ter contato com a natureza, de ter contato com outros seres vivos. Então, o paisagismo está cada vez mais valorizado. Né? E os jardins verticais são elementos muito interessantes, muito utilizados, muito valorizados no paisagismo também. Cada vez mais os espaços vão ficando menores, né?
e cada vez mais as pessoas têm essa necessidade, esse desejo de ter contato com a natureza. Então, como não tem espaço horizontal, eles começam a trabalhar com os espaços verticais. Isso dá vazão, né, a grandes jardins verticais aí, bonitos, etc. E é uma oportunidade muito grande de trabalhar com jardim vertical, porque o custo do jardim vertical ainda é alto, né? Então o lucro do paisagista também é muito bom, tá? E outra coisa importante, né, que é para exercer o paisagismo é necessário conhecimento dessas técnicas de estética que eu falei, da linguagem do paisagismo, você saber das sensações que você vai criar, dos percursos todos. Isso é essencial para você fazer paisagismo. Sem conhecimento, você não vai fazer bons projetos, tá? Você vai ficar inseguro e o cliente também muito mais inseguro ainda, né, com as soluções que você está propondo. Então, você tem sempre que justificar todas as suas escolhas no projeto. E o conhecimento para isso é essencial para que você possa justificar tudo isso, né? E fazer um bom projeto, um projeto que a pessoa veja que é funcional, ou seja, você não esqueceu de nada importante, um projeto bonito, um projeto estético, no caso, né, onde a sua vista caminha, onde você tem surpresas, onde você vê uma sensação de organização, você tem contato com vários elementos que vão estimular os sentidos das pessoas. Então, isso é super interessante, tá? Então, a gente vai sempre estar tendo necessidade desse conhecimento para fazer aí um bom projeto, ok? Bom, as referências que eu usei para esse jardim, né, foram a tese de mestrado da Universidade Lusófona de Porto, que chama Jardins Verticais, do Rogério Passos de Souza. É uma tese muito interessante, tem muito conhecimento, vale a pena vocês procurarem e olharem essa tese, ok? E o site oficial também do Patrick Blank, que é o verticalgardenpatrickblank.com, que é muito interessante também. E veja também vários vídeos, veja bastante material da Vertigarden, que é essa empresa que fez esses grandes jardins em São Paulo também, ok? Então, era isso que eu queria passar dessa parte de jardins verticais. Parabéns aí para vocês, né? Obrigado por terem assistido. Espero que tenha contribuído aí um pouco para o conhecimento de vocês. E para quem quiser ter mais conhecimento de paisagismo, recomendo, né, o novo curso de paisagismo do IBRAP também, que é um curso mais democrático, eu diria, né? O IBRAP ele sempre foi muito focado em curso técnico. O curso técnico tem duração de 2 anos, tem um custo financeiro muito maior, né? Isso inviabilizava as pessoas que querem entrar na área de estudar paisagismo, tá? Porque realmente não era barato e demorava 2 anos, né? Que são 1.200 horas. Então, a gente, com o objetivo de democratizar isso, ou seja, ter mais alunos que possam que queiram ter conhecimento para paisagismo, a gente criou um curso mais rápido, né? Um curso de capacitação que a gente fala, que capacita a pessoa a trabalhar com paisagismo, começar, e aí a partir desses primeiros trabalhos, etc., ele vai conhecendo mais, vai se aprimorando, vai se especializando cada vez mais, ok?